Oi, este aqui é o primeiro vídeo do terceiro dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Reginaldi no Teatro, escrito por Saki, da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. Afinal, disse a duquesa vagamente, há certas coisas das quais não se pode fugir. O certo e o errado, a boa conduta e a retidão moral têm fronteiras bem definidas. É o mesmo, retrucou Reginaldi, com o Império Russo. O problema é que as fronteiras nem sempre estão no mesmo lugar. Assim começa Reginaldi no Teatro, que conta a história, obviamente, de Reginaldi, o personagem que a gente já conhece, e também dessa duquesa. Mas dela a gente não sabe nada, aliás, nem o próprio nome. Sim, e vamos falar a verdade, nem o contexto aqui exato, onde acontece essa nova narrativa, a gente tem certeza do que é. Só depois de alguns parágrafos que a gente tem uma breve referência que parece que eles estão numa ópera e assistindo uma apresentação de um cantor italiano lá pra frente. Pois é, com certeza é uma daquelas histórias que a gente é jogado já nela, não tem um começo, né, um preâmbulo, a gente já está no meio da história. E logo de cara a gente já tem, bom, pelo menos a gente conhece, para não ficar tão perdido, esse personagem, o Reginaldi. Para quem está chegando agora por causa do Veda, a gente já fez uma leitura de um conto, que foi na verdade o segundo aqui da coletânea, que foi um texto chamado Reginaldi, onde lá a gente já conhecia esse personagem que tem a boca solta, digamos assim, não que ele fale besteira, mas ele não tem freios na língua, né? Ele vai pensando em alguma coisa e já falando. E exatamente esse contexto que a gente tem aqui dele com essa duquesa. Eles estão assistindo essa apresentação ali, a ópera, e estão falando, comentando coisas diversas. Não sei se o tema da peça, da ópera, faz com que eles pensem em certos assuntos, né? Também não tem nenhuma indicação disso no texto, mas o que vale é que sim, eles não estão se bicando. Um fala uma coisa, outro retruca, e assim sucessivamente. E é por aí que vai esse texto. Aí você pode se perguntar, do que pode resultar esse bate-boca? Super bem educado. Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Bom, quem viu o vídeo da semana passada, está chegando aqui por causa do Veda, né, já sabe que eu havia comentado que no vídeo de hoje eu não estaria muito animado a respeito da história da vez. Isso porque eu já havia lido ela e também já li o texto que a gente vai ver semana que vem. Os dois, este e o seguinte, tem o mesmo personagem, Reginaldi, que a gente já havia visto na semana passada. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você conferir o que eu falei a respeito ali da estreia do Reginaldi aqui nesse conto do Saki, ou na coletânea do Saki. Sim, lá naquela oportunidade gostei, achei interessante aquela história, mesmo que fosse uma coisa bem que fazia referência ao primeiro conto aqui da coletânea. Lembrando que estamos no terceiro, ou seja, Reginaldo apareceu no segundo conto, só que ele, de uma certa forma, fazia conexão com o primeiro conto. Não estão realmente ligados, mas há uma certa referência bastante interessante. Na verdade, se você voltar a fita e ver a primeira resenha aqui e a segunda, você vai entender mais por que esse texto aqui, esse terceiro, ele fica bem deslocado e na comparação com os outros dois, ele fica bem fraco. Isso porque esse personagem, já apresentado na semana passada, aqui ele aparece apenas como ele. E para complicar um pouco a situação, essa duquesa, que a gente não sabe nada dela, muito menos o nome, literalmente é o Reginaldo II. Reginaldo, não Reginaldo, né? E fica só nisso, né? É como se tivesse ele conversando com o próprio espelho. Sim, fica só essa picuinha entre os dois e não sai disso o texto todo. Sim, é apenas uma repetição. Por isso que ele tende a ser fraco, porque na verdade ele podia até estar embutido toda a conversa que está rolando desses dois personagens lá no outro conto. Ele podia ser enxertado que não teria problema. Até talvez tornasse o personagem mais consistente. Se bem que a gente já sabe que o que ele é aqui, ele já era lá no outro texto. Na verdade, se isso aqui tivesse lá, seria uma bela encheção de linguiça, não acrescentaria mais nada. Do que tem lá, já tem uma boa definição do que ele é. Portanto, aqui, realmente, essa parte aqui é um excesso, talvez, de representação do que esse personagem é. Mas aqui nesse texto, como eu disse, ele é totalmente solto. Eu havia comentado, né? A gente não consegue nem perceber onde que está acontecendo esta cena. Pois se você passa batido pelaquela referência num certo parágrafo que eles estão ouvindo um cantor italiano, aí você percebe, peraí,
estão dentro de uma ópera. É isso. Não há mais nenhuma outra indicação, com certeza. Claro, tem uma indicação que a duquesa meio estabanada, ela sai correndo dos lugares, mas dito isso, também não tem nada demais. Ou seja, a gente tem uma repetição de personagem aqui, um conversando com o outro. Na verdade, dois Reginald conversando consigo mesmo, talvez uma espécie de espelho, por exemplo. A única diferença que a gente pode perceber entre os dois é que depois de um certo momento, a duquesa ela fica incomodada. Vamos considerar, né? Ela é uma pessoa mais velha, uma mulher, e ela começa a ter aquela sensação que está sendo desrespeitada por causa das respostas que Reginald dá para ela. Acontece que ela vai no mesmo tom que ele, né? Um é exatamente igual ao outro, mas só fica isso. É o único conflito de verdade aqui desse texto. Sim, um conto sempre tem essa estrutura, né? Tem um início e temos um conflito que acontece entre os protagonistas e os eventos que estão acontecendo na história. É um problema que precisa ser resolvido e depois chegamos a um final ou uma certa reviravolta. Aqui não tem nada disso. Dá para considerar que esse texto é como se fosse uma história já continuada. Por isso que a gente pode até dizer, né, que realmente tudo que está aqui podia estar lá dentro do outro texto, o da semana passada. Uma coisa bastante esquisita. Por que, que o escritor, o Saki, fez isso? Ele fez um conto que não tem o começo, o preâmbulo da história, e também ele não tem um desfecho. Simplesmente ele tem um miolo. Parece que é realmente uma cena que ele descartou de outro. Fazer o quê? Dá essa impressão pra gente. E também tem outra coisa, né? Nessa troca de farpas entre os dois personagens, nós temos uma diferença em relação ao outro conto que em todas as falas aqui presentes, a gente não consegue perceber aquele tonzinho um pouquinho cômico, ou que resulta, pelo menos, num riso nosso quando a gente lê a resposta que um dá para o outro. Sim, na verdade, o outro texto também é melhor nesse ponto, porque ele é engraçado num certo sentido, e aqui não há graça nenhuma, parece que realmente eles estão apenas se ofendendo, e não tem nenhum outro objetivo. Claro, no fundo as frases são irônicas, e claro também, Reginaldo é muito mais ácido do que essa duquesa, com certeza, e por isso, claro, ela pode se sentir ofendida, né? Está sendo desrespeitada. Ela até fala, né? Antigamente os jovens respeitavam mais as pessoas mais maduras, e daí a gente chega na conclusão do conto exatamente nesse ponto, que o que mudou na verdade foi um detalhe, e é só isso, ó, o que a gente chega nos finalmente aqui dessa história proposta pelo Saki. Realmente é muito pouco. E pior, né? Isso vai se repetir no conto da semana que vem também. Ou seja, fica uma coisa realmente complicada. Bom, diante disso, que eu não tenho mais o que comentar, a não ser que sim. Bom, vamos combinar uma coisa também, né? O personagem, o Reginald, eu gosto, ele é interessante. O problema é o texto de hoje, que realmente ele está longe de uma estrutura tradicional de um conto, de ter o começo, o meio e o fim. Realmente isso aqui não parece um conto, parece um texto que foi deixado de lado para ser aproveitado depois, ou foi uma gordura mesmo que foi retirada de um texto que estava redondinho. Não passa disso, com certeza. Portanto, para Reginald no teatro, escrito por Saki, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Bom, mas isso realmente acontece. Quando a gente está dentro de uma coletânea, a gente pode ter contos iniciais do volume bastante interessantes. Depois a gente começa a pegar alguns não muito bons, mais ou menos, para falar a verdade, né? É curioso isso em relação ao personagem. Talvez seja isso, inclusive, né? Como o autor já apresentou pra gente o personagem num conto inicial, no seguinte ele não precisa fazer mais pormenores, não oferecer pra gente mais detalhes sobre ele. Talvez seja isso. Vamos combinar que talvez seja uma boa desculpa para dar para o autor em relação a esse personagem. Enfim, da semana que vem, assim mais ou menos. Mas depois, na outra semana, com certeza virão coisas completamente diferentes. Bom, já ficou aviso também que aí sim, amanhã temos Monteiro Lobato, que geralmente não decepciona a gente. Ele sempre oferece texto de qualidade aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse começo do ano de 2020. E tchau! Da semana passada. Uma coisa bastante esquisita. Por que, que o escritor, o Saki, fez isso? Ele fez um conto que não tem o começo, o preâmbulo da história, e também ele não tem um desfecho. Simplesmente ele tem um miolo. Parece que é realmente uma cena que ele descartou de outro. Fazer o quê?
dá essa impressão para a gente.